Olá, nós estamos aqui até suadas de tanto tentar mexer no que deveríamos mexer aqui para que nós fizéssemos essa live ao vivo, mas infelizmente nós não conseguimos, tá? Tentamos e não conseguimos. Então hoje nós vamos gravar novamente para a gente manter esse compromisso de fazer a correção toda semana, para a gente não postergar, né, isso daí com vocês, porque sabemos que vocês fizeram as atividades e que vocês querem saber quais são as respostas e o porquê dessas respostas, para vocês saberem onde vocês estão errando, em que parte vocês estão errando, ok? Então nós vamos gravar e vamos, né, disponibilizar, estamos disponibilizando no grupo para vocês. Nós selecionamos conteúdos que de fato são recorrentes na banca FCC. Nós colocamos aqui, dentre as atividades, questões de concordância verbal, questões de vozes verbais, questões de conectivos, que esses conectivos eles são necessários para você fazer a alteração de uma frase, né? Lá no edital de vocês está como reescritura de frase. Para essa reescritura, você vai precisar de saber sobre esses conectivos, sobre a passagem da voz ativa para a voz passiva. Tudo isso nós colocamos ali, algumas questões de crase. Então, nós vamos fazer a correção com vocês, tá bom? A Heloísa vai corrigir as primeiras e depois eu termino de fazer a correção, ok? Aí, gente, vamos continuar a correção das questões da FCC aí que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Primeira questão. Está falando assim, na passagem, a maioria dos profissionais já viveu uma sensação de impasse na carreira. A concordância verbal está de acordo com a norma culta. Assinale a opção cuja concordância verbal está segundo essa mesma norma correta. Sempre houveram impasses na sua vida profissional. Houveram é do verbo haver, ele é um verbo impessoal, então aqui está, não está de acordo com a norma, seria do verbo haver, terceira pessoa, então nós temos aqui que essa aqui não está. Eu vou destacar para fazermos aqui que esta não está de acordo com a norma. Então nós temos aí houveram, é um verbo impessoal. Verbo impessoal, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular. Temos a segunda, letra B. A reparação dos erros cometidos são possíveis. Localiza o verbo, se torna mais fácil para encontrar sujeito, para eu encontrar complementos, se eu consigo encontrar, localizar o verbo. Então, são aqui é o verbo. São é de que verbo? Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, somos, sois e são. Então, são possíveis. O que é possível? Olha, o que são possíveis, né? O que são possíveis? Eu não faço a pergunta antes do verbo para encontrar o sujeito. O que é, o que são possíveis? Então vem a resposta. Qual é a resposta? A reparação dos erros cometidos. Só que eu tenho aqui o núcleo do sujeito, reparação. Eu só tenho um. Então eu tenho aqui, olha a dificuldade, onde tem aqui verbo no plural e sujeito singular. Um núcleo só. Se eu tenho um núcleo aqui também não está correto, porque precisaria estar o verbo concordando com o sujeito. Então, esta aqui não está de acordo com a norma culta. Então, vamos ver aqui agora a letra C. Eita, aqui tem um B maiúsculo aqui. Vamos tirar ele. Ele aqui não é o lugar dele, né? Esse B maiúsculo aqui, que ele ficou aqui. Vamos tirar. Ele daqui, botar um Bzinho aqui. Isto. A letra C está dizendo, investiga-se, nesse momento, as falhas ocorridas. O que é que se investiga? As falhas ocorridas. Olha, tá vendo? O verbo, eu localizo o verbo. O verbo aqui, investigar. Ele está no singular. E o sujeito, as falhas, olha, gente, está no plural. Não tem concordância aqui nesse caso.
e eu tenho aqui o núcleo, né? Falhas. Olha, o que diz a regrinha? O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Então, nesse caso, não está concordando. Então, eu destaquei aqui para vocês terem a ideia. Falhas é o núcleo do sujeito, investiga é o verbo investigar. Então, tem que fazer essa concordância, não está de acordo com a norma culta. Faz alguns meses que iniciamos o trabalho. Olha que interessante. Faz é do verbo fazer. E o verbo fazer está, ele indicando tempo. Olha, indicando tempo, ele é um verbo impessoal e permanece na terceira pessoa do singular. Então, aqui nós temos a resposta correta, que está de acordo com a norma culta, que é o verbo aí fazer, faz. Está indicando tempo, verbo impessoal. Está correta isso aqui. A letra C. Soou 8 horas no relógio da sala. Sou. O que é que sou? 8 horas. Então, 8 horas tem aqui o sujeito, sou é o verbo. Então, aqui está incorreto, porque o verbo aqui, o sujeito está 8 horas, concordo com 8 horas. E sou está no singular, então não está concordando. Então, estou destacando para vocês verem, né, o verbo. Preciso localizar o verbo para encontrar o sujeito, para encontrar complementos. Então, preciso saber. Segunda questão. Está dizendo assim, a segunda questão. Deixa eu pegar aqui. A segunda questão. O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Então, vamos ver qual elemento que está aqui. E esses elementos destacados nós chamamos de conectivos, né? Que são as conjunções, nós chamamos de conectivos. Porque qual a função do conectivo? Ligar as orações. O conectivo, ele liga as orações. Então, nós temos aqui o primeiro conectivo, pois. Cada época tem os adolescentes que merecem, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Esse pois, ele está antes do verbo, então ele está dando uma explicação. Estes adolescentes, olha, este está se referindo a quem? Estes adolescentes, né? Interessante. E então nós temos aqui que o pois está indicando uma explicação. Ele está antes do verbo e está comprometendo, né, a coerência da frase, não. Vamos ao próximo, letra B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Por conseguinte, esse conectivo, ele é um conectivo conclusivo. Conectivo conclusivo. Então, ele não está de acordo, essa oração não está de acordo com ele aí, porque está dando uma ideia oposta aqui, ó. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Alguns ainda resistem. Como? Se eles perderam. Então, aqui deveria ter colocado uma ressalva, aqui não dessa maneira, por conseguinte. Poderia estar aqui sim, ó. No entanto, eu poderia colocar o conectivo no entanto, olha, estaria correto. Nesse caso desse conectivo que foi colocado aqui por conseguinte, não está. Esse aqui está comprometendo a coerência da frase. Então, nós temos que esse aqui é a que compromete a coerência da frase. Vou destacá-lo, isso aqui. Pronto. Mas vamos ver as próximas, né? A letra C. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Interessante, aqui está tendo, bem como aqui está dando uma informação, acrescentando uma informação. Está correto. Não está trazendo prejuízo na oração, não está comprometendo a coerência. Uma informação a mais, não adição. A menos que se mudem alguns paradigmas culturais,
as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual, a menos que, ó, aqui está tendo uma condição aqui. Então, nesse caso, também, na leitura, o sentido, o significado aqui, o sentido da oração não está sendo comprometida. Inclusive, eu tenho outras conjunções, né, condicionais que eu posso usar, eu preciso saber, tenho se, tenho caso, outras aí, a menos que você já fica guardando isso aí, porque é importante, entendendo o sentido. Não está comprometendo. Há quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar mais alto. Porquanto, aqui nós temos uma causa, né? Um conectivo causal. Poderia ser o porquê também, causal, que é um conectivo causal. Então, esses aqui não está comprometendo. Nós temos, sim, o conectivo que não deveria estar aqui, seria esse aqui, por conseguinte, que seria o conectivo, como falei, no entanto, poderia ser colocado aqui. A terceira questão. E aí, gente, vocês acertaram? Como é que está? Deem a opinião de vocês, que nós gostaríamos muito de ter a opinião de vocês, sugestões de vocês. Podem coloquem observações que nós vamos estar aí ouvindo e vendo. Essa daqui eu até passei embora, né, tá dizendo, mas, embora ele não tivesse sido nomeado, todos sabiam quem era o comandante. Uma concessiva, embora, todas as vezes que vocês olharem, embora, você tenha aí uma conjunção concessiva. Essa aqui eu tinha até olhado ela também antes, mas vamos colocar aqui concessiva, destacar para vocês aí toda ela, né? Condicional é a condição, não está mostrando isso. Causal de causa também não está mostrando, né, o sentido aqui em cima, mas embora ele não tivesse sido nomeado, todos sabiam quem era o comandante. A concessiva, ela está dando assim, uma ideia, assim, ela dá a ideia de contrariedade. Está vendo o sentido da frase? Ó, mas, embora ele não tivesse sido nomeado, todos sabiam quem era o comandante. Dá uma ideia de contrariedade, né, uma ressalva concessiva. Comparativa, preciso de um outro elemento para fazer a comparação, como, o tão quanto. Conclusiva, indica a conclusão, né? Uma questão fácil. E nós vamos ver aí se conseguimos passar para vocês a tabela das conjunções, dos conectivos, que ajuda muito olhando aqui para corrigir as coerências e aprender também. Você precisa fazer a leitura, dê uma lida nos conectivos, que isso vai estar ajudando. Leia a oração, porque há necessidade. Temos a próxima, que está dizendo: Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana. Nossa, Victor fracassou porque cedeu a uma predisposição da natureza humana. Nós temos aqui causa e consequência, né? Isso é causal, porque é uma conjunção de causa. Então, nós temos aqui, ele fracassou, é a consequência. Por quê, né? A causa. Ele cedeu a uma predisposição da natureza humana. Essa questão parece-me que já foi assim, até corrigida. A Patrícia colocou no Instagram. Quem segue, né, a Patrícia, quem me segue, você olha lá no Instagram da Patrícia que ela tinha colocado já essa questão. E outra coisa, aproveitando aqui, gente, distribui aí, né, para os colegas, compartilha, né, esse grupo que temos aí, Desbancando a Banca. Compartilha com os colegas, chamem para estar aí nos apoiando e segue a gente no nosso canal. Nós temos o canal no YouTube, nos seguem, também compartilha com os colegas, isso vai estar nos ajudando, e nós vamos estar ajudando a vocês também. Eu acho que isso é importante, tá bom? Essa empatia, esse companheirismo, essa amizade, todos crescem. Então vamos aqui. Então nós temos ainda que é uma concessiva. Conquanto é uma concessiva. Enquanto nós temos aqui tempo, embora, já falei concessiva também, e de causa aqui, ao conectivo de causa é uma vez que. Então, o correto é esse, porque nós temos o porquê aqui, e a oração está falando isso, que é uma causa. Então, o único conectivo
que vai conseguir estar igual é este aqui, uma vez que, onde eu coloco ele e faço assim, olha, Victor fracassou uma vez que cedeu a uma predisposição da natureza humana. Então, nós temos aí a resposta correta, letra E. 4, a letra E. Vamos ver a quinta. Está assim, gente. Substituindo o seu elemento grifado pelo segmento que está entre parênteses, o verbo que deverá flexionar-se no plural está em. Então, entre parênteses, eu tenho juntamente com o marido, Clarice se encontrava no exterior. Quem é? Aqui nós temos uma companhia, juntamente com o marido, onde junta adverbial. Nós não temos aqui. Quem é que se encontrava no exterior? Clarice. Então, nós temos um sujeito, um núcleo. Então, nós temos aqui que está no singular, o verbo também continuará, encontrava, vai estar no singular. O verbo aqui vai continuar no singular. Está correto. A voz que poucos conheciam. O que poucos conheciam? A voz. A voz também. Nós temos voz, que é o núcleo do sujeito, a palavra mais importante, está no singular e o verbo vai continuar no singular. A voz em seguida iria, continuará também, né, no singular. Letra C. A ficção de autoras intimista. Ficção, olha, sujeito, nome. Só que eu tenho aqui adjuntos adnominais, que está junto do nome. Vocês lembram lá quando tem um artigo, quando tem um adjetivo, que está lá junto do nome, vai exercer a função sintática, vai exercer a função de adjunto adnominal. É o caso que nós temos aqui. Vai continuar a que tinha aqui no singular. Como está dito por toda parte, em todos os jornais, também o adjunto adverbial aqui vai continuar do mesmo jeito, ao contrário do que ser. Aos desavisados, olha, os desavisados. Nós temos aqui os desavisados. Quem é? Quem é que pensa? Quem é que pensa? Os desavisados. Os desavisados são quem? São eles. Eles pensam ou eles pensam? Eu vou fazer a concordância. Então, aqui, olha. Os desavisados pensam. Vou colocar aqui. Eles pensam, né? Que são os desavisados. Então, vamos ver aqui. Eles pensam. O verbo aqui, na letra E, é o que eu vou flexionar para o plural. E o que está pedindo a questão? A questão está pedindo o verbo que deveria ser flexionado. Então, nós temos aí o correto, a letra E. Vou destacar para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Destaquei todas. Gente, continue estudando, continue participando. O nosso grupo aqui é um grupo para a vitória, é um grupo que estuda, um grupo coeso para conseguir a vitória, um ajudando o outro. E nós vamos continuar na questão, a sexta questão agora. Eu vou chamar a Patrícia vai continuar nas próximas questões. Patrícia, é a sua vez. Gente, agradeço aí, nós estamos juntos, vamos continuar participando aí desse estudo, porque o estudo, ele é importante, ele não para. Você vai estudando, você vai aprendendo, você vai tendo habilidade, coesão, tudo isso você vai adquirindo, porque você está estudando, repetição, fazendo, ouvido ouve, mente grava, ouvido ouve, mente grava. Então é isso que precisamos todos os dias. Agradeço aí. Patrícia vai continuar agora. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa linda é a língua portuguesa. Então vamos nós na questão número 6 aí do material de vocês, que diz assim: o verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se numa forma do singular
para preencher adequadamente a lacuna da frase. Então, se vai flexionar no singular, nós temos aí uma questão de concordância verbal. O núcleo do sujeito terá de estar no singular, para que o verbo concorde com ele, ok? Então, vamos para a letra A. Não, sempre vou colocar aqui já no singular, tá? Para depois a gente analisar. Não corresponde aos surpreendentes desdobramentos da descoberta do DNA, análoga evolução no plano das questões éticas. Então, o que que nós temos aqui, ó? Este verbo. O que eu tenho de fazer? Tenho de encontrar o sujeito. Lembram? Vou encontrar o sujeito, eu pergunto ao verbo. Quem ou o que? Então, neste caso, eu vou perguntar aqui, ó. O que não corresponde? O que não corresponde aos surpreendentes desdobramentos da descoberta do DNA? Análoga evolução no plano das questões éticas. Isso daqui é o sujeito deste período. O que não corresponde? Análoga evolução no plano das questões éticas. Aí você poderia me dizer assim, mas Patrícia, esta parte aqui não poderia ser o sujeito? Não, não poderia. Por quê? Porque aqui, ó, foi iniciado com uma preposição. O sujeito, gente, o sujeito, ele nunca vai ser iniciado por preposição. O núcleo do sujeito nunca vai ser precedido de preposição. Aqui nós temos uma preposição, ó, preposição a, mais o artigo os, que forma aos. Então, nós temos aqui preposição. Por isso que essa parte aqui, ó, não poderia ser sujeito de jeito algum. Ó, nós temos a preposição a, mais o artigo os, isso daqui forma aos, ok? Então, não poderia ser o sujeito desta oração. Então, o que não corresponde é isso daqui que eu marquei. Aí eu tenho que observar qual é o núcleo desse sujeito. Eu já disse para vocês que o núcleo do sujeito será sempre um substantivo que não esteja precedido de preposição. Então, como substantivo aqui, nós temos evolução, ó, eu posso colocar o artigo antes. Se eu posso colocar o artigo antes, aquela palavra ali é um substantivo. Lembram que eu já disse para vocês? Então, nós temos aqui, ó, evolução. Nós temos plano, porque eu posso dizer o plano. E nós temos questões, eu posso dizer as questões. Tá, qual desses três aí, então, é o núcleo? Eu já sei que questões não pode ser, porque aqui a gente tem preposição. O núcleo do sujeito nunca será precedido de preposição. Eu sei que plano não pode ser, porque aqui eu também tenho preposição. Esse no é a preposição em mais o artigo o. Então, o nosso núcleo é evolução. Uma palavra, um substantivo que está no singular. Portanto, o verbo tem de concordar no singular. De forma que a frase ficaria assim, o período ficaria assim. Não corresponde, não corresponde aos surpreendentes desdobramentos da descoberta do DNA, análoga evolução no plano das questões éticas. Meio maldosa essa questão aí, né? Porque olha só o que a banca faz, gente, para atrapalhar vocês. Ela coloca tudo isso daqui, ó, entre o verbo e o sujeito, para poder te induzir ao erro, porque você vem lendo aqui, aí você vem surpreendentes, desdobramentos, palavras ali no plural, e você acaba no automático querendo colocar o verbo no plural, mas você não pode fazer isso. Você tem que ter o olhar de águia. É uma questão que está cobrando sobre a flexão do verbo ali em relação ao sujeito, uma questão de concordância verbal. Primeiro, você vai buscar o verbo. Vai fazer a pergunta ao verbo e vai encontrar o sujeito deste verbo. E vai observar qual é o núcleo dele, porque o verbo vai concordar com este núcleo,
Ok? Vamos para a letra B. Mesmo a um pesquisador de ponta, haver, né, aqui, de convir às disputas éticas, pois ele ainda engatinha nessa nova descoberta. Prestem atenção, sinal de alerta quando vocês virem este verbo haver. O que a Heloísa disse no início da aula? Ela disse que o verbo haver, ele pode ser um verbo impessoal. Quando ele tiver o sentido de existir. Quando você puder substituir este verbo pelo verbo existir. Presta atenção, hein? Se eu colocasse aqui, ó, há crianças no pátio. Há crianças no pátio. Vou colocar destacado aqui em vermelho para ficar melhor. Então vamos lá. Nós temos ali o verbo haver, né? O há aqui do verbo haver. Quando eu digo há crianças no pátio, eu posso pensar que existem crianças no pátio. Não posso pensar dessa forma? Posso. Então, eu posso substituir o verbo haver pelo verbo existir. E aí ficaria dessa forma: existem crianças no pátio. Existem crianças no pátio. Ok? Então, eu pude substituir o verbo haver pelo verbo existir. Quando eu posso fazer essa substituição do verbo haver para o existir, este verbo haver, ele se torna um verbo impessoal. E aí ele não vai se flexionar, ele vai permanecer sempre no singular. Ele vai morrer no singular. Não importa a palavra que venha depois. Ele não tem um sujeito, ele não vai concordar porque ele não tem sujeito, tá? A oração se torna uma oração sem sujeito. Então o verbo vai ficar sempre no singular. Lembrando que é o verbo haver. Mas quando você faz a substituição pelo verbo existir, o verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Ele vai concordar com o sujeito. Por isso que eu coloquei aqui, ó, existem crianças. Então tem sujeito aqui. O que existem? Crianças. Então o verbo existir, ele não é impessoal, ele concorda com o sujeito, tá? Então, o verbo haver, quando ele puder ser substituído por existir, ele permanece no singular. Por isso que aqui está há crianças, permanece no singular. Quando eu faço essa substituição, o existir, ele não é impessoal, ele tem sujeito. Então, ele vai concordar. Se lá na prova tiver uma questão de reescritura, você tem de observar isso. Ah, pede para reescrever esta oração aqui, colocando o verbo existir. Você tem de observar que, se aqui eu tenho uma palavra ali no plural, se eu vou trocar o haver pelo existir, o existir vai ter que concordar, porque aquilo ali vai se tornar o sujeito da oração, né? E vai ter que obedecer ao mesmo tempo. Isso é muito importante, gente, ó. Há crianças. Há crianças é hoje, é agora, é presente. Quando eu vou fazer a substituição pelo verbo existir, o verbo existir tem de ficar, tem de permanecer ali no mesmo tempo verbal. Por isso que eu coloquei aqui existem crianças e não existiam, ou existiram, ou existirão. Porque o verbo aqui está no presente. Agora, se eu dissesse, ao invés de há crianças, havia crianças no pátio. Pretérito, é passado. Então, se eu vou transformar, substituir por existir, como que vai ficar? De havia crianças, eu vou ter de colocar o verbo aqui no pretérito também, pretérito imperfeito. Então, antigamente, existiam crianças no pátio. Então, se pedir essa reescritura de frase, você vai obedecer sempre ao tempo verbal.
da oração anterior, ok? Então tá. Este verbo haver, ele pode ser impessoal quando ele puder ser substituído por existir. Não é o caso aqui da nossa alternativa, prestem atenção. Aqui eu não posso dizer existem existem de convir as disputas éticas, né? Eu não posso fazer essa substituição. Este verbo aqui, haver, ele não está sozinho. Ele está em uma locução verbal. Prestem atenção. Olha como que está a alternativa. Mesmo a um pesquisador de ponta, não haver de convir, né? Então aqui nós temos uma locução verbal. Em uma locução verbal, eu tenho este primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, e tenho este segundo verbo aqui, que é o verbo principal. Prestem atenção. O verbo principal é o que comanda tudo, é ele quem manda. Então, o verbo haver aqui, ele vai se sujeitar ao verbo convir. Então, ele vai obedecer, né, a flexão do verbo convir. Convir não é impessoal. Convir é um verbo que tem um sujeito, ele é pessoal, ok? Então, vamos buscar o sujeito deste verbo. Mesmo a um pesquisador de ponta, não há de convir. O que não há de convir? As disputas éticas. Isso daqui é o meu sujeito. Isso daqui é o meu sujeito. As disputas éticas, ok? E aí eu vou buscar o núcleo desse sujeito. Qual que é o núcleo desse sujeito, gente? Disputas, né? Até, ó, tem o as aqui antes da palavra. Então, disputas é o nosso núcleo. Está no plural, disputas. Então, o verbo vai ter de concordar com, com essa palavra, com este núcleo. Qual é o verbo que vai concordar? É o verbo principal? Não. Sempre o verbo auxiliar é o que flexiona. Então, aqui vai ficar da seguinte forma: mesmo a um pesquisador de ponta, hão de convir às disputas éticas. E é isso mesmo, tá? Bem estranho assim mesmo. Vai ficar, ó, hão de convir às disputas éticas. Ah, mas o haver nunca vai flexionar? Não é isso. Ele não vai flexionar quando ele puder ser substituído por existir, ele estiver sozinho. Aqui ele não está sozinho, ele está em uma locução verbal. Ele não manda em nada. Quem manda é o verbo principal. E o verbo principal é convir e ele tem um sujeito. Ok? Então, essa segunda aí, né, iria para o plural. Então, não é essa a alternativa. Nós já vimos, né, que a alternativa correta aqui é a alternativa A, que o verbo não flexionou para o plural, ele permaneceu no singular. Aí vamos terminar de ver as outras, porque que elas não estão corretas. Letra C. Olha a maldade também aqui. Olha só. De todas as projeções que se faz a partir da manipulação do DNA, a mais assustadora é a programação de tipos pessoais. Então a banca colocou o período ali todo de uma forma indireta para te confundir. Então você pensa assim, ó, fazer, quem que faz? Aí acha que é isso daqui, ó, de todas as projeções. Isso daqui não pode ser o sujeito, porque nós temos uma preposição ali. Então, o que você teria de fazer? Você teria de colocar esse período na ordem direta para você observar cada parte ali. Porque nós temos aqui, ó, duas orações. Porque nós temos o verbo, a locução verbal, fazer a partir, e nós temos o verbo é.
Então, tem duas orações. Prestem atenção. Este que, ele está iniciando uma oração. Então, que se faz a partir da manipulação do DNA, isso daqui é uma oração. E de todas as projeções, a mais assustadora é a programação de tipos pessoais, é uma outra oração. Deixa eu marcar aqui, para a gente poder observar. Então, é uma outra oração. Nós temos duas aqui. Ok. Olha só a maldade da banca. Ela mistura para te confundir. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós teríamos assim, na ordem direta. A programação de tipos pessoais é a mais assustadora de todas as projeções. Aí lá no final, que se faz a partir da manipulação do DNA. Tá vendo como que a banca foi maldosa? Eu até coloquei lá embaixo esse período, né? Na forma direta, para a gente poder observar direitinho. Olha só. Olha como que ficaria. A programação de tipos pessoais é a mais assustadora de todas as projeções que se faz a partir da manipulação do DNA. Legal, né? Aí agora a gente consegue visualizar melhor essa concordância do verbo fazer, né? Que ele pediu lá a concordância do verbo fazer. Então vamos ver se ele fica no singular. Preste atenção. Aqui a gente tem duas orações, como eu falei, o que ele inicia uma outra oração. Onde eu tenho verbo, eu tenho uma oração, ok? É assim. Então aqui eu tenho o verbo é uma oração. E aqui eu tenho faz a partir, né, a locução verbal ali, outra oração. Cada oração tem o seu sujeito, certo, gente? Então, se eu fosse analisar aqui o sujeito dessa primeira oração, qual que seria? Vai para o verbo e pergunta a ele. O verbo é o é. Então, o que é a mais assustadora de todas as projeções? A programação de tipos pessoais, ok? Certinho aqui o verbo concordando com o núcleo do sujeito. Agora, aqui eu tenho outra oração. Eu tenho um outro sujeito. Eu vou perguntar ao verbo: o que se faz? O que se faz? Presta atenção. Nós temos o que aqui. Este que, ele poderia ser substituído por as quais. É a mais assustadora de todas as projeções, as quais se faz a partir da manipulação do DNA. Eu poderia tranquilamente fazer essa substituição, poderia, gente? O que eu disse para vocês na outra aula? Quando nós podemos substituir este que pela expressão a qual, o qual, as quais ou os quais, este que ele é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. E pronome relativo retoma algo que foi dito anteriormente. Lembram? Então, aqui, na verdade, é como se tivesse assim, ó. As projeções se faz a partir da manipulação do DNA. É como se estivesse assim. Este que, por estar retomando essas projeções, ele se torna um sujeito aqui, ok? Então, no lugar desse que, é como se tivesse as projeções, porque ele está retomando essa parte aí. Tá. Então, eu venho para o verbo e pergunto: o que se faz? O que se faz é isso aqui, as projeções. Observem que a gente tem aqui uma palavra que é o núcleo desse sujeito e ela está no plural. Se ela está no plural, o verbo tem de concordar com esta palavra. Então, o correto aqui é fazem, tá?
que se fazem a partir da manipulação do DNA. Tá, você poderia dizer assim, mas Patrícia, o que se faz não seria o objeto direto desse verbo fazer? Não seria, sabe por quê? Por causa de um detalhe bem interessante. Nós temos aqui esse ser. Esse ser está acompanhando esse verbo fazer, que é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Então, faz o quê? As projeções. Seria um objeto direto se não tivesse esse ser aqui. Mas esse ser apareceu. Esse ser, ele é chamado de partícula apassivadora, quando ele está acompanhando o verbo transitivo direto. E aí, isso faz com que o objeto direto se torne o sujeito. Caveira, né? Complicada, bonita essa questão. Bonita essa questão. Por isso que o verbo vai ficar no plural. Porque aqui nós temos a partícula apassivadora acompanhando um verbo transitivo direto. Quando isso acontece, nós não temos mais objeto, nós temos um sujeito. Foi isso que a Heloísa até chegou a comentar a respeito de aluga-se. Ó, presta atenção. Aluga-se. Nós vemos muito assim. Aluga-se casas. Demais. 3 palavrinhas e já tem erro. Por quê? O que as pessoas pensam? O que todo mundo pensa, você não vai pensar mais. Presta atenção. Ah, aluga. Aluga o quê? Casas. Esse verbo, ele pediu um complemento, ele é um verbo transitivo. O complemento dele é casas. Então, aqui eu tenho um objeto que não tem preposição, é um objeto direto. Ver se eu consigo colocar o D aqui. É um objeto direto. E este verbo aqui é um verbo transitivo direto. Mas, gente, prestem atenção. Tem aqui esse ser. Quando nós temos esse ser e ele está acompanhando um verbo transitivo direto, o objeto desse verbo transitivo direto, ele passa a ser sujeito. Então, casas aqui, ó, é o meu sujeito. O que aluga-se? Casas é a mesma coisa. Eu falar assim, ó. Casas são alugadas. Então, este verbo aqui, ele tem de concordar com o sujeito. Não pode ser aluga-se casas, precisa ser alugam-se casas, porque o que era o objeto aqui passou a ser sujeito. Legal, né? Nós temos aqui, ó, voz passiva. Aqui nós temos voz passiva analítica e aqui nós temos voz passiva sintética. Então, o sujeito, ele está recebendo a ação. O objeto direto não pode mais existir, porque ele passa a ser o sujeito do verbo transitivo direto. Lá embaixo a gente vai falar mais sobre isso na última questão, tá bom? Então, o correto aqui é que se fazem a partir da manipulação do DNA. E vamos terminar, né, de analisar as outras questões. Então, aqui deveria ir para o plural. Letra D. A um direitista deixar de assustar quando isso não lhe convém, iniciativas econômicas que o Estado reivindica para si. Nós temos novamente aqui uma locução verbal. Lembram? Na locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, o último verbo é o verbo principal. Esse verbo auxiliar, ele vai obedecer a concordância desse verbo aqui, a flexão desse verbo. E ele é que vai flexionar, ok? Não é o principal que flexiona. Ele manda
o auxiliar flexionar. Então, vamos lá. O que não deixa de assustar? O que não deixa de assustar? Iniciativas econômicas que o Estado reivindica para si. Isso daqui é o meu sujeito. Olha como que a banca trabalha. Ela coloca algo aqui no meio para poder te atrapalhar a visão, né? Para dificultar que você encontre o sujeito. Então você encontrou o verbo, vai para ele e pergunta: o que deixa de assustar? Iniciativas econômicas que o Estado reivindica para si. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual que é o núcleo desse sujeito? Iniciativas. Iniciativas é o núcleo desse sujeito. Então, o verbo auxiliar precisa concordar com esse sujeito aqui, ok? Aqui, ó, iniciativas econômicas, nosso sujeito. Iniciativas econômicas, e aqui eu tenho uma outra oração, ok? Então, a um direitista não deixam de assustar, quando isso não lhe convém, iniciativas econômicas. Então, ele iria para o plural, não seria uma alternativa correta, porque deveria ficar no singular, né? Estamos procurando a que fica no singular. Letra E. Não parece uma incongruência para os esquerdistas os excessos personalistas do líder de movimento socialista. Quero encontrar o sujeito, preciso, né, para fazer a concordância. Vou ao verbo. O que não parece uma incongruência? O que não parece? Os excessos personalistas do líder de um movimento socialista. Esse é o meu sujeito. Vou procurar o sujeito. Vou procurar o núcleo deste sujeito. Qual que é o núcleo desse sujeito? Excessos. Eu não posso ter como núcleo líder, embora líder seja um substantivo, ó, o líder. Eu não posso ter líder como núcleo porque eu tenho preposição aqui antes dele. Não esqueçam disso. O núcleo do sujeito nunca é precedido de preposição. Aqui também eu tenho preposição, não poderia ser movimento. Então, o núcleo é excesso. O verbo precisa concordar com esse núcleo, que está no plural. Então, não parecem uma incongruência para os esquerdistas, os excessos, e aí continua a oração. Ok? Então, nessa número 6, a alternativa correta é a alternativa A. Envolve muita análise, né? Mas bem legal, bem legal, bem legal essa questão aí. Questão número 7. Dia em que a circulação duplicava. O verbo flexionado, nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima, está em. Ó, nós temos aqui o verbo duplicava. Temos de verificar em que tempo e em que modo ele está. A banca FCC, ela trabalha muito com questão que envolva verbo. Flexão, vozes verbais, concordância verbal, ela trabalha demais. Regência verbal. Então, aqui, o verbo duplicava está em qual tempo? Está dando ideia de certeza. Então, é no está em qual modo, né? Dando ideia de certeza. Então, é indicativo. E está em qual tempo, gente? Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre todos os tempos do indicativo com vocês. E fui mostrando ali as desinências. O finalzinho, né? Que sinaliza que aquele verbo está no pretérito perfeito, imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. E quando eu falei, ó, duplicava é pretérito, já aconteceu. Quando o verbo tem esse final vá,
Olha, eu disse para vocês na aula passada, vou colocar aqui novamente. Final vá, final ia. Quando o verbo terminar em vá ou terminar em ia, isso me diz que este verbo ele está no pretérito imperfeito. Tudo que é imperfeito a gente vaia. Lembram dessa dica que eu dei? Tudo que é imperfeito a gente vaia. Então, o verbo terminou em vá, o verbo terminou em ia, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, o tempo é pretérito imperfeito, certo? Além dessas terminações aqui, nós temos 4 verbos, são só 4. Memorizem esses verbos, porque a banca trabalha com estes, porque são menos, tá? São menos recorrentes em textos, então ela trabalha com isso daí para te dificultar. Os 4 verbos que também estão no pretérito imperfeito, no entanto, não terminam em vá e nem terminam em ia. Quais são esses verbos? Verbo, ó, presta atenção, vou colocar aqui em vermelho. Era, era, vinha, punha e tinha. Era, vinha, punha e tinha são verbos que também estão no pretérito imperfeito. No entanto, não terminam em vá e não terminam em ia, porque eles são verbos irregulares, ok? Então, nós temos de procurar aqui um verbo que esteja no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos lá. Letra A tem aqui. E já fez muitas moissolas e rapazes barbados chorarem. Gente, nós temos o primeiro verbo aqui, fez. Ontem ele fez. É pretérito perfeito. Nós já poderíamos descartar. Nós estamos buscando pretérito imperfeito. Chorarem aqui não está no indicativo, está no subjuntivo, tá bom? Então, nós não temos verbo no pretérito imperfeito aqui. Letra B. Editaria a obra às próprias custas. Editaria, vai editar ainda, né? Pode editar. É um futuro do pretérito, não é pretérito imperfeito. Não terminou em vá, não terminou em ia e não é nenhuma dessas formas aqui. Letra C. A produção jornalística é pouco divulgada. O verbo ali está no presente. Hoje é. Também não é essa alternativa. Letra D. Marcelo era mesmo um agitador. Opa, agora nós temos aqui o verbo era, que é um verbo que também está no pretérito imperfeito. Olha aqui, ó, do indicativo. Então, a alternativa aqui correta é a alternativa D. Este verbo ele está no pretérito imperfeito, né, nesse tempo e no modo indicativo. Gente, tirem print, tá, da aula e nos marquem lá nas nossas redes sociais, tá bom? É só isso que a gente pede para vocês. Letra E. Nosso escritor usaria de suas boas relações. Usaria é futuro do pretérito. Não entraria aqui, né? Como pretérito imperfeito. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Agora vamos para algo que também é muito cobrado na banca, pela banca FCC, que é a crase. O que é crase? Você precisa entender que crase é a junção da preposição a, você tem a preposição a, mais um artigo a. Então, você tem dois as. A preposição mais o artigo que é pedido pelo substantivo feminino. Então, para juntar esses dois as, eu uso
o sinal indicativo de crase. Por quê? Porque eu tenho dois as ali. Um que é pedido pelo verbo e um que acompanha um artigo, um substantivo feminino. Ok? Nós vamos trabalhar algumas questões a mais sobre crase, porque é um conteúdo que cai muito na prova, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer a correção aqui dessas duas questões que nós colocamos e vamos fazer algumas observações aqui pontuais, tá bom? Então vamos lá. A parcela da população mundial que ascendeu à classe média. Eu tenho de observar se o verbo aqui, ele pede uma preposição. Quem ascende, ascende a alguma coisa. Então, eu tenho um a aqui que foi pedido pelo verbo. Eu tenho a preposição a, que foi pedida pelo verbo. Quem acende, acende a. E eu tenho aqui, ó, um substantivo feminino. A classe pede esse artigo a. Então, eu tenho a preposição mais o a artigo. Então, eu preciso de colocar o sinal indicativo de crase, ok? A classe média nos últimos 20 anos passou a consumir, Nós temos aqui um verbo, você nunca vai colocar crase antes de verbo. Nunca, tá? Então não pode ser a consumir o a craseado. Por quê? Porque tem um verbo aqui. A consumir mais a um ritmo acelerado. Presta atenção. Eu disse que para ter crase eu tenho que ter uma preposição a mais um artigo a. Aqui eu já tenho um artigo, que é o um. Então eu não poderia ter um artigo a. Então eu só vou ter aqui uma preposição. Então não tem crase. E você poderia observar também que um é uma palavra masculina. Só vai acontecer ali a crase antes de uma palavra feminina. Por quê? Porque vai precisar de colocar o artigo a. Certo, gente? Então, não tem crase aqui, há um ritmo acelerado. Não vai ter crase antes de artigo indefinido, mesmo que fosse um artigo feminino. Porque se você já tem uma ali, qual a necessidade de você colocar um outro artigo, colocar o a? Né? Então, não tem, ok? Então, a sequência ficou a craseado, a e a. A alternativa correta já é aqui a nossa alternativa A. Ok? 9. Também é uma questão de crase. E chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Prestem atenção. Eu vou observar a regência do verbo. Vou observar se esse verbo pede uma preposição a ou não. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a. Então, eu não posso dizer cheguei na escola. Eu cheguei à escola. Eu não posso dizer eu cheguei em casa. Eu cheguei na minha casa. Eu cheguei à minha casa, porque quem chega, chega a. Então, o verbo pediu preposição. E eu tenho aqui, ó, a conclusão, um substantivo feminino. Então, eu junto aqui o a preposição com o a artigo, de forma que ocorre a crase, certo? Então, vamos ver onde que, em qual alternativa que a crase foi empregada de forma correta. Letra A. Chegou a uma conclusão. O que que eu disse? Artigo indefinido. Ó, aqui. Então, não tem crase, tá bom? Chegou a uma conclusão. Não vai ter crase antes de artigo indefinido. Letra B. E chegou, então, a tirar conclusões precipitadas. Nós temos aqui isso mesmo, um verbo. Não tem crase antes de verbo. Letra C.
e chegou a tempo de ouvir as conclusões finais. Tempo é um substantivo masculino, é o tempo, então não pode ter crase antes de palavra masculina. Letra D. E chegou finalmente à inevitável conclusão. Quem chega, chega a. E é a conclusão. Então, eu tenho ali a junção de dois as, portanto, essa alternativa está correta. E chegou finalmente à conclusão, à inevitável conclusão. Certo? Letra E. E chegou a conclusões, prestem atenção. Conclusões está no plural. Você vai decorar o seguinte: singular com plural, crase nem a pau. Singular com plural, crase nem a pau. Sempre que você tiver ali, aparecer lá na prova um a craseado e à frente aparecer um substantivo no plural, você não vai colocar crase. Singular com plural, crase nem a pau. Ah, mas por quê? Eu quero saber o porquê. Tá. Você nem precisaria saber o porquê para você fazer a sua prova. Você não quer dar aula de língua portuguesa, você quer ser aprovado, mas tá. Conclusões está no plural. Então eu teria de ter aqui, ó, este artigo, artigo as. Então deveria ser as conclusões para ter um artigo ali. Se não tem esse as, é porque eu só tenho preposição e não tenho artigo. E se fosse no plural, chegar às conclusões, aí sim, aí teria crase. Mas singular com plural, crase nem a pau. Não vai ocorrer crase ali. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a próxima. Ó, mais uma questão sobre tempo e modo verbal. A banca cobra muito sobre isso. Por isso que nós colocamos aqui, tá bom? Então vamos ver. A memória ajuda a definir quem somos, em qual tempo e em qual modo que está este verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, este verbo ele está no tempo presente, do modo indicativo, que é aquele que nós vimos na aula anterior, que dá a ideia de certeza. Nós temos de procurar um verbo no presente do indicativo, para que possa interpretar. Isso daqui não está no modo indicativo, nos traz uma ideia de hipótese, então é subjuntivo, tá bom? Letra B. Cientistas brasileiros e americanos demonstraram ser possível apagar. Este verbo está no modo indicativo, mas demonstraram, já aconteceu essa ação. É pretérito perfeito. Ontem eles demonstraram. Nós estamos buscando presente do indicativo. Não é essa a alternativa. Tornou-se uma preocupação. Tornou-se também uma ação que já aconteceu. Ontem tornou-se. Pretérito perfeito não é o que nós estamos buscando. Letra D. Que as células do cérebro não se regeneravam. Olha, antigamente não se regeneravam. Então é pretérito imperfeito, também não é essa a alternativa. O experimento indica. Opa, eu indico, tu indicas, ele indica, indica todos os dias. Então é presente, presente do indicativo, assim como o somos. Certo? Então, a alternativa aí, a alternativa E, que é a correta. Tá, vamos lá para essa questão que vai trabalhar com vozes verbais. Prestem atenção. Voz verbal vai cair na sua prova. Pode ter certeza de que vai ter uma questão sobre voz verbal.
E o que a banca ama? Reescritura. Então, ela vai te pedir para alterar, para passar da voz ativa para a voz passiva, ou vice-versa, da passiva para ativa, ou da passiva analítica para a passiva sintética, ela vai te pedir para reescrever. Então, presta atenção, olha só. Transpondo-se para a voz passiva a construção, o grande perigo que ameaça essa liberdade, a forma verbal resultante será. Então tá, vamos entender o que é voz verbal. Vou aqui para baixo com vocês. Antes disso, olha só, eu preciso que vocês entendam algumas questões aqui sobre transitividade verbal. Há verbos que eles são chamados de verbos intransitivos. Prestem atenção porque isso é importante. E tem verbos que são chamados de transitivos. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele já tem sentido completo. Você vai lembrar desse in aqui, que nos dá a ideia de negação. Se eu tenho uma pessoa que é leal e tenho outra que não tem essa lealdade, se eu tenho uma pessoa que é feliz e tem outra pessoa que não é feliz, eu digo assim, tem uma pessoa que é feliz e tem outra pessoa que é infeliz. Ok? Então, esse in dá a ideia de negação. É um prefixo, né? Assim como eu tenho leal, tenho desleal, tenho esses prefixos aí. O prefixo in, ele vai dar a ideia de negação. Tem uma pessoa que é feliz, que ela tem felicidade. A que não tem felicidade, ela é uma pessoa infeliz. Então, o in dá a ideia de não, que não transita, que não precisa de complemento. Então, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Eu posso colocar um ponto depois dele e a oração vai ter sentido. Já o verbo transitivo, ele vai precisar de alguma coisa a mais para ter sentido. Olha só, vamos verificar isso aqui, ó. As mulheres da redondeza partiram ao amanhecer. Qual que é o verbo? Partiram, ok? Quem é o sujeito? Quem que partiu? As mulheres da redondeza, ok? Eu preciso dessa parte aqui para esse período, para essa oração fazer sentido? Eu poderia dizer apenas aqui, ó, as mulheres da redondeza partiram. Eu preciso dessa parte aqui? Ao amanhecer? Não, é uma informação extra. Ao amanhecer, ao entardecer, partiram sozinhas, partiram acompanhadas, é uma informação a mais. Mas o verbo aqui, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, ok? Vamos ver aqui na segunda. Os motoristas estacionaram no lugar adequado. Qual é o verbo? Estacionaram. Quem estacionou? Os motoristas. Isso daqui é o meu sujeito. Este verbo, ele precisa de complemento? Se eu colocar um ponto aqui, precisa disso daqui para ter sentido? Não. Os motoristas estacionaram. Informação completa. Se eu quiser acrescentar, eu acrescento alguma coisa, mas não precisa. Por que que não precisa? Porque esse verbo ele tem um sentido completo. Ele é um verbo intransitivo. Lembram? Ele não precisa de complemento. Certo, gente? Agora, quando eu digo assim, eu comprei uma casa. Se eu falar assim, gente, eu comprei. Parar aí. Se eu disser, gente, eu comprei. Vocês vão me fazer uma pergunta. Vocês vão dizer, você comprou o quê? Comprei uma casa. Então, este verbo aqui, ó, se eu colocar ponto aqui, fica sem sentido. Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Então, ele precisa de complemento. Ele
precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Ele pede um complemento. O complemento do verbo eu chamo sempre de objeto. Então, o complemento do verbo transitivo eu vou chamar sempre de objeto. E aí eu tenho o objeto direto e eu tenho o objeto indireto. Neste caso aqui, a primeira palavra desse objeto, desse complemento aqui, ó, comprei o quê? Uma casa. A primeira palavra é uma. Uma não é preposição. Então, este objeto é um objeto direto. Não tem preposição. Objeto indireto é quando precisa de preposição. Quando no complemento aparece uma preposição. Quais são as preposições? A, ante, até, lembram? Após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e traz. Essas são as preposições. Então, se no complemento aparecerem essas palavras, o objeto ele é indireto. Se não aparecerem, o objeto é direto. Quando aparecerem essas palavras, o objeto vai ser objeto indireto. Eu preciso que vocês prestem atenção para vocês entenderem a voz verbal depois, tá? Tá, então eu comprei uma casa, uma não é preposição, então este verbo aqui, esse objeto é um objeto direto, este verbo ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Comprei, quem compra, compra alguma coisa. Transitivo direto porque o complemento dele não foi iniciado por uma preposição. Ok? Olha aqui a debaixo. Dias atrás, os membros do conselho pediram. Se eu falar, olha, os membros do conselho pediram, vocês vão perguntar: pediram o quê? Ah, pediram outra reunião. Pediram outra reunião. Então, nós temos aqui, ó, um verbo que ele precisa de complemento. Quem pede, pede alguma coisa. Eles pediram o quê? Outra reunião. Se esse verbo precisa de complemento, ele é verbo transitivo. Aí eu vou olhar o complemento dele. O complemento vai ser sempre objeto. No início desse complemento, você vai olhar sempre o início. No início desse complemento, tem preposição? Não. Outra não é preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto. E este verbo é um verbo transitivo direto. Ok? Olha aqui a outra. Esses funcionários precisam. Gente, os funcionários precisam. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisam de quê? Precisam de aumento. Precisam de aumento. O verbo aqui, olha, precisam. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De aumento é o complemento do verbo. O complemento nós chamamos sempre de, isso mesmo, nós chamamos sempre de objeto. Aí eu vou observar o que apareceu aqui no início desse objeto. Apareceu o de. O de é preposição? É. Olha aqui, ó. De é uma preposição. Se esse complemento foi iniciado por uma preposição, então esse objeto é um objeto indireto. Então aqui eu tenho precisam, que é um verbo transitivo
Por que transitivo, gente? Porque ele precisou de um complemento. É transitivo indireto, porque o complemento dele é um objeto indireto, tem uma preposição. Ok? Vamos ver a última aqui, hein? Aquelas alunas confiam. Falo, gente, aquelas alunas confiam. Vocês vão me perguntar, confiam em quê? Ou confia em quem? Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Aquelas alunas confiam em sua palavra. Então, nós temos aqui o verbo confiam. Confiam precisa de complemento, certo? Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Confiam em quê? Em sua palavra. Em sua palavra é o complemento daquele verbo confiar. Se esse verbo pedir um complemento, ele é um verbo transitivo. O complemento dele eu sempre chamo de objeto. Eu olho aqui no início, tem preposição? Tem, o em é uma preposição. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. E este verbo é um verbo transitivo, porque pediu complemento. Indireto, porque o objeto dele é um objeto indireto, iniciado por uma, porque é iniciado por uma preposição. Ok? Agora vamos ver as vozes verbais, que é o que nós precisamos para a questão lá. Tá, nós temos 3 tipos de vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Por hoje, para essa aula, eu vou falar sobre a ativa e a passiva analítica, que é o que nós precisamos lá para resolvermos a questão. Mas eu vou trazer para vocês uma aula somente sobre vozes verbais e essa transformação da ativa para passiva, da passiva analítica para passiva sintética, porque é isso que a banca vai cobrar. Então vamos lá. Quando que um verbo, que uma oração está na voz ativa, que o verbo daquela oração está na voz ativa? Quando o sujeito da ação, ele é agente, ele pratica a ação. Então lembrem-se aqui, ó, voz ativa, sujeito, agente. Ele está fazendo, ele está praticando a ação. Olha o exemplo que eu coloquei. O menino comprou os bolos. Vou para o verbo comprou. Vou procurar o sujeito. Quem comprou? O menino. É o meu sujeito. Vejam que esse sujeito ele está praticando uma ação. O menino ele foi lá, ele agiu, ele comprou os bolos. Então este verbo aqui, comprou, ele está na voz ativa. Nós temos aqui um sujeito agente, ele praticou a ação. Sujeito agente. O verbo, então, está na voz ativa, ok? Voz ativa. Tá, eu quero passar essa voz ativa para a voz passiva. O que vai acontecer? Deixa eu só terminar de analisar aqui com vocês. O menino comprou. Comprou o quê? Precisa de complemento. Comprou os bolos. Se esse verbo ele pediu um complemento, ele é um verbo transitivo. O complemento dele, ó, começou com os. Os não é artigo, não é preposição, é um artigo. Então eu tenho aqui um objeto direto. Este verbo é verbo transitivo direto, certo? Então eu tenho aqui o menino sujeito, um sujeito que está agindo, eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu consigo passar para a voz passiva, o verbo da voz ativa para a voz passiva. Eu só consigo passar para a voz passiva uma oração que tenha um verbo transitivo direto. Ou transitivo direto e indireto, porque se tem transitivo direto e indireto, tem direto. Tá bom? Então, eu tenho aqui
eu só posso transformar se eu tiver isso daqui, verbo transitivo direto. Por isso que eu trabalhei com vocês lá em cima o que é verbo transitivo direto. Por que é importante você saber isso? Porque se lá na prova pedir para você mudar da voz ativa para a voz passiva, e em algumas alternativas aparecerem lá verbos intransitivos, verbo transitivo indireto, você já vai descartar, porque não tem como fazer aquela transformação, tá bom? Então, o menino comprou os bolos. O menino agiu. Voz ativa. Vou passar para a voz passiva. O que, que vai acontecer? O que é objeto direto na voz ativa vai passar a ser o sujeito da oração. O que é o sujeito da oração na voz ativa passa para a voz passiva sendo o agente da passiva. Este verbo aqui, ele vai se transformar em uma locução verbal. Uma locução verbal que vai ter sempre verbo ser mais um verbo no particípio, ou seja, um verbo terminado em ado ou um verbo terminado em ido. É isso aqui. Sempre isso daqui. O que é objeto direto na voz ativa vai passar para a voz passiva sendo sujeito. O que é o sujeito vai passar para a voz passiva sendo agente da passiva. O verbo, ele vai se transformar em uma locução verbal, tendo o verbo ser mais um outro verbo com ado ou ido. Então vamos ver isso na prática, como que fica. Presta atenção. O menino comprou os bolos. Os bolos eu vou colocar como sujeito. Os bolos. O verbo vai se transformar em uma locução. Foram comprados. Foram comprados pelo menino. É isso. É isso. Vocês estão vendo? O sujeito passou a ser um agente na voz passiva, que nós chamamos de agente da passiva, e o objeto direto, ele passou a ser o sujeito. Ó, os bolos, que aqui em cima era o objeto, passou a ser o sujeito. O menino, que aqui em cima era o sujeito, passou a ser um agente da passiva. Olha só, vamos analisar aqui. Foram comprados. O que foram comprados? Os bolos. Então, aqui eu tenho o meu sujeito, que aqui é chamado de sujeito paciente, porque ele não está praticando a ação. Não foram os bolos que foram lá e compraram alguma coisa. Eles foram comprados. Então, ele está sofrendo a ação. Ele é paciente. É um sujeito paciente. Então, eu tenho sujeito paciente. Olha o verbo, gente. Lá na voz ativa era comprou. Vou passar para a voz passiva. Transforma em uma locução. Eu tenho de colocar o verbo ser. Foram aqui, vem do verbo ser, tá bom? No passado. Por quê? Porque eu estou obedecendo ao tempo do verbo da primeira oração, da voz ativa. Se aqui o verbo estava no pretérito, no passado, aqui embaixo tem que ficar também. Ó, o menino comprou, ontem ele comprou. Pretérito perfeito. Os bolos ontem foram comprados. Pretérito perfeito também. Tem que ficar no mesmo tempo. É nisso daí que a banca vai bater para te levar ao erro. Porque ela vai colocar lá, como que fica essa transformação? Serão comprados? Será comprado? Era comprado ou foram comprados? Como que você vai saber? Você vai saber pelo tempo do verbo aqui da primeira oração, da voz ativa. Se aqui eu tenho um verbo que está no pretérito perfeito, ontem comprou, aqui embaixo também tem que ficar no pretérito perfeito. Ontem foram, o mesmo tempo, certo?
Quem que comprou, ó? Menino. Isso daqui, na voz passiva, nós estamos passando para a voz passiva. Na voz passiva é chamado de agente da passiva, tá bom? Ele é um agente, é quem age, mas na voz passiva. Ok, gente? Na voz passiva. Deixa eu puxar uma peguinha aqui. Olha só, então você tem que observar o tempo do verbo e este verbo agora ele concorda com o sujeito aqui embaixo. Lá em cima o verbo estava no singular porque o sujeito era o menino. Agora aqui embaixo vai para o plural porque o sujeito passou a ser os bolos. Então prestem atenção a isso. Vamos fazer uma outra aqui. Olha só, prestem atenção. As mulheres realizaram as tarefas. As mulheres realizaram as tarefas. Realizaram é o verbo. Quem realizou as tarefas? As mulheres. Isso daqui é o meu sujeito. Eu te pergunto, em que voz que esse verbo está? Na voz ativa ou na voz passiva? As mulheres, elas praticaram a ação, elas receberam? Elas praticaram a ação. Então, este verbo ali, realizaram, está na voz ativa. Nós temos ali um sujeito agente. Ele está praticando a ação. Sujeito agente, voz ativa. Digamos que tenha uma questão que peça para você transformar essa voz ativa, que é o que foi pedido lá na nossa questão, para a voz passiva. Passiva analítica. Tem duas passivas, tá? Tem passiva analítica e passiva sintética. Eu disse para vocês que hoje eu iria falar sobre a passiva analítica, que é essa que tem a locução verbal. Então, vamos passar para a voz passiva analítica. Eu analiso essa daqui, ó. As mulheres é o meu sujeito. Realizaram. Olha, eu tenho um verbo que pede o complemento. Quem realiza, realiza alguma coisa. Realizaram o quê? As tarefas. Este complemento eu chamo sempre de objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. Vai depender da primeira palavra que apareça aqui no complemento. Nesse complemento apareceu o as. O as não é preposição. O as é um artigo. Então, eu tenho aqui um objeto direto e eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu posso passar para a voz passiva, da voz ativa para a voz passiva. O que eu disse que vai acontecer? Quando eu vou passar da ativa para passiva, o objeto direto, ele passa a ser o meu sujeito. O meu sujeito passa a ser o meu agente da passiva. E o meu verbo aqui, ele se transforma em uma locução verbal, que vai ser formada pelo verbo ser, lembram? Verbo ser, mais o verbo terminado em ado ou o verbo terminado em ido, ok? Então, vamos fazer essa transformação. O objeto direto vira o meu sujeito. Então, eu vou ter aqui as mulheres, o meu objeto é as mulheres. Então, as mulheres realizaram vai se transformar em uma locução. Então, realizaram, ó, ontem elas realizaram. Então, as mulheres, as tarefas ontem elas foram realizadas por quem? Quem que agiu? Foram realizadas pelas mulheres. Ok? Pelas mulheres. Então, as tarefas foram realizadas pelas mulheres. Viram aqui como que é essa transformação? Deixa eu apagar aqui para puxar direitinho para vocês ali. Ó, as mulheres realizaram as tarefas. Realizaram o que? As tarefas é o meu objeto direto.
O meu objeto direto da voz ativa passa para a passiva sendo o sujeito. Deixa eu fazer direitinho aqui. O objeto direto passa para a passiva sendo o sujeito. Então, as tarefas. O sujeito, ele passa a ser o agente da passiva. O verbo, que aqui era um só, ele passa a constituir uma locução verbal obedecendo ao mesmo tempo. Realizaram está no pretérito perfeito. Então eu vou dizer que elas foram realizadas. Então eu tenho aqui o verbo ser e eu tenho aqui o verbo terminado em ado ou ido, né? Aqui no caso, como é feminino, né? Realizar das, ok? Um verbo no particípio. Um verbo no particípio. Certo, gente? Lá em cima, foi isso que foi cobrado na questão. Transpondo-se para a voz passiva a construção, o grande perigo que ameaça essa liberdade, a forma verbal resultante será. Então, eu tenho aqui, ó, uma oração que está na voz ativa. Ameaça. O que ameaça? O grande perigo. O grande perigo, ele age, ele é um sujeito agente, ele ameaça. Ele ameaça o quê? Essa liberdade. Aqui é o nosso objeto direto. Então, como que eu vou passar para a voz passiva? Como que vai ficar? O objeto direto vai ser o meu sujeito. O meu sujeito vai ser o agente da passiva. O verbo vai se transformar em uma locução verbal. Então, como que vai ficar? Vamos fazer juntos aqui. O que é o objeto lá? Essa liberdade. Passa a ser o sujeito. Essa liberdade. O verbo vai se transformar em uma locução verbal, observando o tempo desse verbo. A ameaça é hoje, está no presente. Então, tem de ficar no presente também ali o verbo ser na locução verbal. Então, essa liberdade, hoje, essa liberdade, ela é ameaçada por quem? Pelo grande, pelo grande perigo. Viram que legal? Então, olha só o que ficou. Olha como ficou a forma verbal. É ameaçada. Nós vamos ter é ameaçada em qual alternativa? Na alternativa D. Ok, gente? Então, nós vamos preparar uma aula somente sobre essa transformação de voz ativa para voz passiva analítica para voz passiva sintética e vice-versa. Hoje eu só falei sobre a voz ativa, voz passiva analítica, que é essa que tem a locução verbal. Mas nós vamos ver de forma completa em uma outra aula. Então, por hoje é isso. Tirem print, nos marquem lá na rede social e até a próxima aula.